Podeis assentar. Estamos aqui na casa de Deus, o melhor lugar para nós estarmos, né? E que bom que você veio ouvir mais uma vez a voz de Deus ao seu coração. É Ele que fala. O meu esposo, Bispo Oides, saiu 4 horas da manhã, foi lá em Cuiabá, na convenção do Mato Grosso, e saiu bem cedo. Que bom que ele não está aqui hoje, né? Que eu vou ficar mais tranquila. Mas ore por ele, para que Deus traga em paz, né? Ele vai chegar aqui, tipo 19h20. Ele falou, chego do aeroporto e ainda vem para a igreja. Vamos ver se ele consegue, né? Que levantou 3h30 da manhã, o dia todo viajando. Mas ore para que Deus leve-o em paz, e traga-o em paz. Use ele ali naquela convenção do Mato Grosso, né? E a obra do Senhor é feita assim. Eu sei que os jovens estão aí no 24 horas, né? 24 horas com Deus, nessa imersão com Deus. E eu vi ontem, desci lá embaixo um pouquinho, estava super lotado o auditório, né? Realmente esses jovens estão querendo Deus mesmo, né? E tem alguns jovens aqui, eu estou vendo aí, alguns conectados aqui, né? E essa série de lições, que hoje é a última lição dessa revista, né? Sobre o livro de Gênesis. Essa lição fala as bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus, né? Essas 3 últimas lições, as 3 últimas, descrevem sobre o mesmo personagem, né? Que é José. Começamos desde os sonhos de José, na lição 11. Na lição 12, eu estive falando com os conectados e o Dr. Wilson falou aqui dentro, né? O evangelista Dr. Wilson, sobre o preço que José pagou para viver os planos de Deus na vida dele. Foi a lição de domingo passado, maravilhosa. E hoje essa 3ª lição. Veja quão importante a história de José para nós, né? 3 lições sobre o personagem de José, né? Hoje nós temos essa lição, as bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus. Será mais uma lição mais prática para nós. Diante de tudo que José viveu, hoje nós vamos tirar lições da vida de José e aplicar a minha e a sua vida. E saber que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, né? Se Ele cumpriu na vida de José, Ele é fiel para cumprir na minha, na sua vida, na sua vida. E nós temos que colocar essa palavra em prática, a nossa fé em prática, né? Nós precisamos, porque tudo é por fé. A Bíblia fala que tudo que não é por fé é pecado. Então a nossa vida cristã é uma vida de fé. Se eu não crer, se eu não tomar posse daquilo que Deus tem para mim, eu jamais vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Não é assim? Eu tenho que acreditar. Acreditar. E assim, não é acreditar e ficar esperando acontecer. Não. Eu tenho que ter atitude diante de Deus. Você fala, não, Deus me prometeu, eu vou simplesmente aguardar. Não. Eu tenho que ter fé para estar firme nesse foco, firme nesse propósito. Não, Deus me prometeu isso e eu sei que Ele vai cumprir. Porque senão no primeiro desafio, você desanima. Ah, eu acho que não foi Deus que falou comigo. Eu acho que eu estava enganado. Já pensou quantas vezes José, às vezes, teve esse pensamento? Gente, eu acho que aqueles sonhos que eu tive, eram sonhos de barriga cheia. Não foi Deus que falou comigo, não. Porque diante de tudo que eu estou vivendo, né, os pesadelos que José viveu no Egito, né, se ele não tivesse fé, se ele não tivesse esse propósito
propósito firme de que foi Deus que falou com ele. Se ele tivesse essa confiança, ele havia desistido. E não teria se tornado o governador do Egito. Não é? Ele teve que agir, que lutar contra o inferno, contra tudo e contra todos, para com que os planos de Deus cumprissem na vida dele. A partir do capítulo 37 de Gênesis, até o último capítulo, capítulo 50, a Bíblia descreve, né, toda a vida, toda a história de José, todos os sonhos que ele teve, mas especialmente do 37 ao 50, a Bíblia vai falar de Jacó e os seus 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, que mais tarde se tornaram as 12 tribos de Israel. Né? Então, assim, veja aí, 13 capítulos. 13, faz a conta, é 13, né? 13 capítulos, né? Só para descrever a história de José, dos seus filhos, de Jacó, de seus filhos e também a vida de José, né? O que eu quero dizer com tudo isso? É que Deus, Ele nos faz promessas. Seja lá em que época for da sua vida, Deus te faz uma promessa. E às vezes demora anos para cumprir. Às vezes demora muito tempo. E eu compartilhei com os conectados ali, e me permitam compartilhar aqui um pouquinho, porque não tem como eu falar de promessas, de confiança, sem que essas promessas tenham cumprido na minha vida. É melhor eu falar da minha experiência, não é mesmo? Então eu contei ali para os jovens o seguinte: a primeira vez que eu ouvi nitidamente a voz de Deus, primeira promessa que Deus me fez, eu tinha 12 anos. E sabe quantos anos essa promessa demorou para se cumprir? 27 anos. 27 anos. Eu acho que muitos aqui sabem da nossa história, da minha história, do pastor Samuel, né, da pastora Vera que está aqui, do pastor Tonico que está ali, meu irmão mais velho, hoje, né, o meu irmão mais velho. Né, todos sabem da nossa história de superação, né? Uma história que não foi tão fácil assim. E assim, a gente tira lições. Assim como José foi um homem curado, José jamais aproveitou a sua história para dar uma de coitadinho, não. E eu também não estou aqui para dar uma de coitadinha, não. É só para vocês verem o que Deus pode fazer na vida de alguém. É só para isso, né? Então nós crescemos, né, sem pai e sem mãe. Quando eu tinha 9 meses, o meu pai abandonou a minha mãe com 8 filhos. Eu tinha 9 meses de vida, meu pai foi embora. A minha mãe ficou com 8 filhos. Quando eu tinha 7 anos, Deus recolheu a minha mãe. E nós ficamos 8 filhos sem pai, sem mãe. Os mais velhos, o Tonico, trabalhava noite e dia, né, para colocar comida dentro de casa. Trabalhava num táxi emprestado, dia e noite. Eu lembro do Tonico trabalhar o dia inteiro, chegava lá para as 11 horas da noite, tomava um banho, jantava e ia trabalhar a noite inteira para dar conta de cuidar de 7 irmãos. Essa era a nossa vida, né? E faltava muita coisa, porque não dava conta, né? Não tinha como. E toda essa vida, quando eu fiz 12 anos, a minha irmã Vera Lúcia, juntamente com o saudoso pastor Oswaldo Silva, eles foram designados para ser o vice-pastor lá em Iporá. E a Vera tinha um bebê de 3 meses, que é o Júlio César, saudoso pastor Júlio César, né? Eles estavam com 3 meses de vida.
estava com um tumor do tamanho de uma laranja, desenganado dos médicos, e o médico mandou morrer em casa, né? E a Vera, sofrendo muito com esse filho doente, eu saí da escola e fui acompanhar a minha irmã, né? Só que nós chegamos em Porá, por incrível que pareça, uma família com 4 pessoas, só restou para nós um cômodozinho lá no fundo da igreja, ao lado dos banheiros da igreja, cheio de barato. Um cômodozinho com uma cama de casal. Então o Júlio, que era bebê, dormia com os pais. Nem colchão tinha para mim. A Vera dobrava 2 cobertas, punha no pé da cama, e eu dormia em cima de 2 cobertas, né? Nem colchão tinha. E ali foram passando os dias, os meses, né? Foram 4 meses que nós vivemos ali. 4 meses naquela luta, até que Jesus curou o Júlio, né? Naquele propósito, Jesus curou o Júlio daquela enfermidade. E um dia eu cansada de dormir no chão duro em cima de uma coberta, eu resolvi, ali tinha uma casa pastoral muito grande, um sobrado muito grande, né? Com muitos cômodos, muitas camas. Naquela época ali, a pastora ali tinha 3 filhas moças, né? Tinha uma menina da minha idade, de 12 anos. E eu cheguei ali, mas tudo foi propósito de Deus. É porque Deus queria falar comigo, né? Não culpo essa atitude dessa pessoa. E eu cheguei e falei assim, olha, deixa eu dormir num quarto aqui, numa cama aqui, junto com as suas filhas. Eu estou cansada de dormir no chão, né? Deixa eu dormir em uma dessas camas aqui. E ela falou para mim, sai para fora. Você não é bem-vinda aqui. Eu não quero você com as minhas filhas. Sai daqui. Eu saí dali chorando, né? Depois que todo mundo dormiu, eu deitada ali, e eu comecei a falar com Deus. Senhor, por que tudo de ruim acontece na minha vida? Aí eu fui dar uma de coitadinha, né? Por que tudo de ruim acontece na minha vida? Perdi minha mãe, não tenho pai, estou aqui dormindo no chão. Por que tudo de ruim acontece comigo? Por que eu não posso ter nenhum colchão para me dormir? E ali chorando e falando com Deus daquele jeito. Aí a primeira vez eu ouvi a voz de Deus nitidamente falando comigo. O Senhor falou assim, filha, eu que cuido de você. E eu ainda irei te honrar muito neste lugar. Aonde eu estava? Iporá. Eu ainda vou te honrar muito neste lugar. E eu me esqueci. Passaram-se os anos. 27 anos se passaram. Deus cuidando de mim nos mínimos detalhes. Me deu o melhor marido do mundo. Me deu as filhas mais lindas do mundo, netos. Mas nessa época eu estava com as minhas 2 filhas. A Priscila tinha 12 anos. A Gisele com 15 anos. Nós assumimos a presidência do campo de Iporá. E quando eu vou subindo a rampa daquele sobrado, que eu pedi uma cama, que eu queria dormir em uma cama, quando eu subia a minha mudança ali, o Senhor me fez lembrar daquela promessa. E aí eu fui morar naquela casa, ser a pastora presidente daquele campo, e olha que nós somos honrados em Porá. Veja as promessas de Deus cumprindo. Depois de 27 anos, o Senhor cumpriu assim a risca. Aquela menina humilhada foi exaltada, né? O Senhor me honrou tanto e me honra tanto naquele lugar. Quem é de Porá, aqui eu sei que tem muitos iporaenses aqui, sabe o tanto que nós somos bem tratados ali, que nós somos honrados naquele lugar. Fomos pastores ali 7 anos, abençoados.
E até hoje, aquele povo tem a gente ali como pastores de honra. Sempre que nós vamos ali, nós somos muito honrados. E isso é fruto de uma promessa de Deus. Fruto de uma promessa. Mas olha, às vezes a nossa tendência é assim, quando eu estou sendo humilhada, massacrada, estou debaixo de chicote, a gente fala, não, Deus não me ama, não. Deus não tem nada para mim, não. Meu negócio é sofrer mesmo. Meu negócio é sofrer. A gente não vê as promessas de Deus lá na frente. O inimigo cega os nossos olhos. E a gente não consegue enxergar os planos de Deus na vida dele. Mas quando nós somos honrados, quando nós estamos numa posição de honra, aí a gente fala, meu Deus, mas o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Mas por que a gente não vê a fidelidade de Deus quando a gente está na prova? Por que a gente não enche de fé, não enche de confiança, não enche de esperança? Porque a gente sabe que esse deserto vai passar, que essa luta vai passar, que essa prova vai passar, porque eu vejo lá na frente. Eu vejo com os olhos da fé. E essas promessas a gente sabe que o que Deus prometeu, Ele cumpre. Que nós possamos renovar a esperança nessa manhã. A esperança e a fé, elas andam de mãos dadas. A fé sem esperança a gente não vence. E a esperança sem a fé também não vai a lugar nenhum. Então essa dupla da fé e a esperança que nos faz caminhar, que nos faz vencer, que nos faz vitoriosos, que faz com que eu continue a minha caminhada. Né? E essa lição, as bênçãos incomparáveis de Deus, as bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus na minha vida. Outra coisa, Deus, quando quer prometer algo a mim e a você, Ele usa até um ímpio. Ele usou Faraó, um homem ímpio. E fala que Deus deu sonhos a Faraó. Mas o intuito de Deus era honrar Faraó? Não. Ele usou um ímpio, Faraó, para cumprir os planos de Deus na vida de José. Porque quando o Faraó sonhou, quem veio interpretar os sonhos? Foi tirado lá da prisão. Ele estava na prisão. Mas Deus deu sonhos a Faraó, e quem foi chamado para interpretar os sonhos foi José. Algum crente, alguém falar assim, Deus usou um ímpio para falar comigo. Deus usou um ímpio para falar comigo. Às vezes você está reclamando, você está murmurando, e vem um ímpio e fala assim, mas você não é crente? Você não é crente? Veja que cacetada que a gente ganha. Né? Um ímpio te alertando, você não é crente? Crente não tem promessas? Crente não vive os propósitos de Deus? Então aquele ímpio, que Deus deu sonhos a ele, e José, nessa hora, Deus deu a ele 2 dons espirituais naquele momento. 2 dons espirituais. Primeiro dom que José teve naquela hora foi a palavra do conhecimento e do discernimento. O Espírito do Senhor desceu sobre José e deu a ele a interpretação do sonho. Veja o dom do Espírito, porque José mesmo, dele mesmo, ele não dava conta. Mas é preciso que o Espírito Santo, que os dons do Espírito atuem sobre mim e sobre você. Para você falar, não é isso, o sonho é isso. Já pensou se José tivesse errado aqueles sonhos? Se ele falasse dele mesmo?
Ah, imagino que 7. Eu já vi muitos irmãos aqui chegarem até mim, e acho que chega em você também. Bispo, eu tive um sonho, eu não estou sabendo a interpretação desse sonho. Eu sonhei isso. E de você mesmo, você não sabe o que significa esse sonho. Mas quando você pede o dom do Espírito Santo em você, para atuar naquele momento, para interpretar aquele sonho, a hora que você fala, a pessoa fala, já é isso mesmo que Deus queria falar comigo. É exatamente isso. Mas não fala de você mesmo, não. Porque quantas vezes o Espírito não fala comigo e fala assim, irmã, se Deus te deu sonho, vai orar. Vai orar que Deus vai dar a interpretação do sonho. Ore. Ore e busque o que Deus quis te mostrar. Porque tem que ser Deus, não sou eu. Não é você. E às vezes a gente quer forçar uma interpretação de Deus. Quantas vezes nós queremos forçar uma interpretação de Deus. Teve uma vez que eu estava numa luta muito grande, né, orando na minha casa de madrugada, ali toda madrugada. Eu, para não acordar o Oídes, eu ia para o meu banheiro, tinha uma banheira, né? E eu ia ali para o banheiro, punha um tapete e ia orar ali ao lado da banheira. E orando todas as madrugadas, Senhor, me dá vitória nesse problema. Me dá vitória nesse problema, né? Quando cheguei um dia aqui na igreja, Deus usou uma profeta, né, para falar comigo. Filha, eu tenho ouvido as orações que você tem feito naquela banheira. Ali eu chorei muito, falei, meu Deus, Deus está me vendo lá no meu quarto, lá no meu banheiro, lá na banheira. E eu comecei a chorar, porque realmente falei, Deus me ouviu. Só que aquela mulher, aquele vaso que Deus estava usando, naquela hora, ela viu que Deus falou comigo, ela começou a falar dela mesma. A partir dali não foi Deus mais. E ela falou assim, eu vejo quando você está naquele sabão, naquela água, eu vejo, pronto. Eu não vou orar dentro da banheira tomando banho. A partir daí é da carne pura. Carne pura. Eu não estava dentro da banheira, eu estava ao lado. Só que quando ela viu que era verdade, ela começou a falar dela mesma. Então Deus te usa até um certo ponto. De repente você começa a usar Deus. Não, se Deus está falando isso. É verdade. Só que Deus está te falando isso. Pronto. Deus nos deu a interpretação. As profecias podem ser julgadas. Podem ser analisadas. E eu sei quando Deus fala comigo e você sabe também. Quantas vezes alguém em nome de Deus chega até você e fala assim, gente, eu não senti que foi comigo. Então não foi com você. Porque quando é Deus, você sente que é Deus que falou. Não é assim? Vocês concordam assim? Tem profecias que não é de Deus? Muitas. Profetadas. Existem profetadas, existem profecias. E às vezes vem uma profetada em cima de você. E você como homem, como mulher de Deus, você tem um discernimento de Deus, falar, não foi Deus que falou comigo. Não foi. Porque senão você começa a ser dirigido pela carne. Por profetas. Outra coisa. O pastor Lúcio falou assim, bispa, a senhora sabe que hoje a senhora tem mais tempo, né? Falei, não tem não. O Aídes não está aqui, eu tenho que ser dentro do horário. Porque senão não ganha a palavra que mais. Né? Não tem. Eu tenho o mesmo tempo dos outros, né? Mesmo tempo. Então, vivendo os planos de Deus. Então, estou falando a forma que a gente lida com os problemas. A forma que José lidou com os problemas
e a forma que eu e você precisamos enfrentar os problemas. Por quê? Porque José, em momento algum, ele pensou que Deus não estava no controle da vida dele. Senão ele não teria chegado aonde ele chegou. Em momento algum, eu posso lançar dúvidas na minha fé, na minha chamada, nas bênçãos, nos planos de Deus para a minha vida. E o que acontece quando uma pessoa se submete aos planos de Deus? Esse é o segundo ponto da lição, né? O que acontece quando uma pessoa se submete aos planos de Deus? O mesmo que aconteceu com José. A mesma coisa. Você não vai viver no mar de rosas. Você não vai viver sem problemas. Você vai ter dificuldades. Vai passar por muitas dificuldades. Mas você vê além. Você vê além dos problemas. Além das dificuldades. Né? E no final de tudo, Deus. Aí vem essa lição aqui. Onde Deus fala aqui. Nessa lição. Que Deus resolveu abençoar o menor. Isso nos dá muita esperança. Quando Deus não vê com os olhos que o homem vê. Quando Deus escolhe, não como os homens escolhem. Homens que não têm o Espírito de Deus que eu estou falando. Porque graças a Deus que nós temos homens e mulheres de Deus, né, aqui nessa igreja. Que agem segundo o Espírito Santo de Deus. Mas é muito linda essa história. Que Deus escolheu o menor. Né? José, o menor, era o filho mais novo. Né? E vem os filhos de José. Efraim e Manassés. Manassés, o filho primogênito. A lei da primogenitura naquela época, né, funcionava. O filho menor não podia ser mais abençoado do que o maior. Né? E quando Jacó, já sendo velho, quando ele foi abençoar todos os filhos, que a lição fala que os filhos de José, Manassés e Efraim, que a Bíblia agora sempre põe Efraim e Manassés, a Bíblia já mudou a ordem aqui, porque Deus mudou essa ordem. O menor vem primeiro, né? Quando José, sabendo das tradições, da cultura, que o primogênito tinha que receber uma bênção maior, ele já pega Manassés ali no leito de morte, ele já pega Manassés e põe a sua direita. Põe Efraim à sua esquerda. Só que o que Jacó fez? Ele cruzou as mãos. Ele não falou passa para cá e você passa para cá, não. Ele simplesmente cruzou as mãos e abençoou o menor primeiro. E depois a bênção menor ficou para o maior. Olha o que Deus faz. E olha o que Deus fez comigo. Eu sou a menor da minha casa. Eu sou a caçula da minha casa. Mas Deus me abençoou, Deus me honrou mais. E hoje eu pastorei meus irmãos. Hoje eu pastorei a minha casa, eu sou a menor. Eu sou a caçula. Isso foi Deus que cruzou as mãos e colocou a bênção em cima de mim. Eu não posso negar isso. Então, quando eu peguei essa lição, eu falei, meu Deus, eu nem sabia. Né? O dia que o pastor Lúcio falou nessa lição, quando eu vou ler, gente, isso cumpriu na minha vida. Cumpriu, graças a Deus. Você pode louvar ao Senhor por isso. Deus escolhe segundo os seus propósitos. Deus nos abençoa segundo os seus propósitos.
Não pense você, eu nunca vou ser chamado, porque eu não sou grande, porque eu não sou filho de pastor. Eu também nunca fui filho de pastor. Não tive pai nem mãe. Precisa ser filho de pastor para cumprir os planos de Deus? Precisa. Precisa ter linhagem real para Deus honrar? Não precisa. Então saiba que Deus tem promessas para todos nós. Para você, para você, para você. Não se considere nunca o menor, porque é Deus que te faz o maior. É Deus que te faz o maior. Isso é tão lindo ver isso na Bíblia. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não nos vê como o homem vê. Deus vê o seu interior. Deus vê a sua motivação. Deus vê a sua sinceridade de coração. Se tão somente honrares ao Senhor, Ele cumprirá os projetos na sua vida. Tenha esperança, tenha fé para cumprir os propósitos que Deus tem na sua vida. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui para você aumentar a sua esperança, a sua fé. Não deixar que o inimigo fica soprando no seu ouvido. Não deixe o inimigo soprar no seu ouvido, não. Eu nunca vou ser nada. Esse negócio de nunca não existe. Pare de falar essas pessoas, essas generalizações. Eu nunca vou ser ninguém. Sempre acontece isso comigo. Sempre acontece mesmo. Não é sempre, irmãos. Toda regra tem exceção, né? Toda a vida eu fui assim. Pare com isso. Larga de falar isso. Não atraia maldições para cima de você, não. Esse negócio de nunca, de sempre. Você sempre, às vezes a gente faz isso com os casais também, dentro de casa. Às vezes o marido é maravilhoso, a esposa é maravilhosa. Né? De repente nós todos pisamos na bola, né, pastor Eliseu? De repente você pisa na bola ali, você faz alguma coisa errada. E a sua esposa, ou o seu esposo fala assim, mas você sempre faz isso comigo. Esqueceu de tudo para trás. Todas as bondades, todas as qualidades. E a gente fala, nossa, você sempre faz isso. Pronto, desanima. Falou, não vou fazer mais nada para esse homem, para essa mulher, não. Ele é um ingrato, ela é uma ingrata. Né? Tudo que eu faço, eu estou falando que eu só faço isso. Eu só tenho defeitos. Veja qualidades. Então, no reino de Deus também é assim. Né? De repente, você não ganha todas as batalhas. Às vezes você perde uma. De repente você perde uma batalha, mas você não perdeu a guerra. Você continua guerreando. Perde uma batalha, mas não perde a guerra. Você é servo do Deus Altíssimo. Deus tem uma promessa para a sua vida. Creia nessas promessas. A gente precisa acreditar que tudo o que Deus prometeu, Ele é fiel a mim. O texto áureo da lição diz o seguinte, isso é Jacó dizendo, não, José dizendo, vós falando para os seus irmãos, isso aqui é José falando com os seus irmãos, vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Até as maldades que os irmãos de José fez com ele, foi permissão de Deus. Porque se José não sai da sua casa, não sai do seu conforto, não sai do meio da sua parentela e vai lá para o Egito, os planos de Deus não cumpririam. Então foi preciso, às vezes, a gente sair dessa zona de conforto. É bom estar na zona de conforto, não é?
Quando tudo está bem, tudo está maravilhoso. É muito bom. Mas Deus te tira da zona de conforto. Às vezes Deus precisa te dar uma luta para você correr para a casa de Deus. Ontem estava na feirinha aqui do Colégio Princípios, né, à noite, na festa aqui da colheita. E eu tinha trazido uma funcionária ali do colégio, né? E no final ela dizia ali, ela estava dizendo para uma diaconisa aqui, falou assim, olha, há um ano atrás eu adoeci, né? Eu comecei a dar um início de AVC, eu adoeci muito, mas Jesus foi muito bom comigo, Jesus me curou, me restaurou, mas tem um ano, nunca mais fui na igreja. Falou, ingrata. Deus cura, Deus quebra um laço de morte. E a pessoa falou, não tem força mais para ir para a igreja. Tem um ano que eu não vou na igreja. E eu ouvi aquela conversa da diaconisa e cheguei, entrei no meio da conversa, né? Entrei no meio da conversa. Falei, sabe que você foi escalada para trabalhar aqui? Porque Deus queria falar com você. Tanto que Deus tem sido bom para você, tem cuidado de você, tem te dado saúde para trabalhar, te curou. E agora você está triste com Deus? É razoável o que você está fazendo? Você não acha que você está sendo ingrata com seu Deus, não? Que ingratidão é essa? E ela começou a chorar, foi um bicho mesmo. Mas tem um ano que eu não dou conta de ir na igreja. Não tem forças para ir na igreja. Eu falei, mas você quer ter força para ir na igreja em casa? É em casa que você vai ter força de ir na igreja? Irmãos, experiência própria. Se a pessoa fica um mês sem vir na igreja, ele vai dar vontade de ir na igreja? Perde a vontade. Fica um mês, fica 2. De repente tem um ano que eu não vou na igreja. Não tem força de ir na igreja. Eu não tenho força. Mas a minha força está aqui. Eu falei, você virou cinza. Você está precisando soprar essa cinza para a brasa aparecer. E a brasa está aqui. É aqui que eu ouço a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Se eu fico em casa, eu vou só enfraquecendo. Eu falei, isso aqui é fortificante para nós. Isso aqui é vitamina para o povo de Deus. Porque se eu fico em casa, eu vou ficar melhor do que na igreja? Não. Eu enfraqueço, vou enfraquecendo, dando uma de coitadinha, né? E de repente alguém precisa abrir meus olhos. Alguém precisa abrir os nossos olhos. Menina, você está tão longe de Deus. Você é tão ingrata. Né? Porque já pensou, Deus nos abençoa, nos cura e eu deixo de vir na igreja? Combina isso com a nossa fé? Com a esperança que eu tenho em Deus? Não combina, não tem nada a ver. Então, o último ponto da lição, fala um homem separado e preservado para ser canal de bênçãos. José foi separado e preservado a vida dele para ser um canal de bênçãos. Essa é uma declaração teológica mais poderosa do Antigo Testamento. Porque através de José, toda a sua descendência foi salva. Senão todos tinham morrido na fome. A fome que assolou aquela terra, se José não tivesse lá para interpretar os sonhos e para Deus dar ele espírito de sabedoria, falou, olha, guarde alimentos, estoque bastante, vai ter uma fome nunca vista sobre a terra. E foi preservado toda a sua geração. Que aí ele levou pai, levou mãe, mãe não tinha, né? Levou pai e todos os irmãos, né? Para serem preservados, porque era uma promessa de Deus. Ali estavam as 12 tribos de Israel. As 12 tribos. Por né? Um homem salvou toda a sua geração. Essas são as promessas de Deus. Para preservar um grande povo, né? Porque Deus estava no controle. E a Bíblia fala,
Lá em Isaías 6:1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Deus jamais saiu do trono. E de lá, Ele governa toda a terra. O rei estava morto. Perdeu tudo. O rei Uzias morreu. Mas Deus continuava no controle da situação, no trono. Deus jamais sai do trono. Deus jamais perde o controle da sua vida. Creia nisso. Que não é porque você está passando luta que Deus esqueceu de você, que Deus não tem promessas mais para você, que as promessas não vão cumprir. Tudo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir.